A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Abordando os mais diversos temas bíblicos, teológicos e doutrinários com a pregação do Evangelho, louvores e a participação dos ouvintes. Está no ar o programa evangélico Falando ao Coração, um programa da Igreja Evangélica Congregacional de Alagoa Nova. Bondoso e soberano Pai, glorificamos o Teu nome nesta hora, exaltamos o Teu nome, adoramos só a Ti, ó Deus, porque só o Senhor é Deus verdadeiro, não existe outro igual a Ti. É por isso que aqui estamos nesta emissora, Senhor, para transmitirmos das Tuas verdades a esse público que nos escuta agora. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre este programa, que o programa, Senhor, seja uma bênção na vida de cada ouvinte, que a Tua palavra ela venha de fato, Senhor, fazer aqui nesta noite aquilo que lhe apraz, pois a Tua palavra jamais voltará vazia para Ti, Senhor, sem antes fazer aquilo, Senhor, que o Senhor manda. Que nesta noite seja de alegrias nesse programa, que haja salvação mediante a Tua vontade, que haja, Deus, aquilo que o Senhor preparou para esta noite nesse programa. Abençoa cada ouvinte. Pedimos que o Senhor abençoe os que estão enfermos, repreendendo todas as enfermidades, e faça com que esse programa seja uma bênção nesta noite, Pai. Tudo é para a glória do Teu santo nome. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Milhares de pessoas clamam por libertação, sem saberem que a cegueira espiritual lhes impede de ver o caminho. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós saudamos a todos os nossos amados ouvintes com a palavra de Deus nesta noite, essa palavra que é de paz, que a palavra esteja entrando no seu coração, a Bíblia Sagrada, é a nossa saudação, com paz, é a palavra que é alimento para a sua vida. Você membro de qualquer congregação, você membro de qualquer igreja, de qualquer comunidade, você que defende o sentido de qualquer religião, nesta noite se sinta abraçado por nós, porque nós aqui estamos como irmãos em Cristo que somos, servos do Senhor Jesus. O programa é evangélico, mas ele não fecha as portas para aqueles que queiram de fato participar aqui. Não tratamos de ecumenismo, estamos tratando de gente que quer ouvir a palavra de Deus. Abraço a você que é evangélico, você católico, você espírita, abraço você membro de qualquer religião. Deus me dá esse direito de poder falar com você nesta noite, esse privilégio grande de poder transmitir da palavra de Deus. Nós estamos aqui à sua disposição. O programa Falando ao Coração é um programa da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Alagoa Nova. E ele é projetado para abençoar você, principalmente com a palavra de Deus, Bíblia Sagrada. A palavra que nunca mente, a palavra que nunca erra. E estamos só iniciando o programa Falando ao Coração. Tem hoje na técnica o Flauber Soares,
Aqui na assistência, o Flávio Soares. E hoje nós não contamos com o nosso apresentador, nosso irmão seminarista Denilson. Ele foi para Areal. Também o presbítero John Kleber, que está fazendo parte desta equipe ali na cidade. E hoje nós estamos aqui em família, realizando o programa Falando ao Coração. Você fica muito bem à vontade, abrindo o coração para Cristo, ouvindo o lenitivo que tem essa palavra nesta noite para a sua vida. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. E o programa Falando ao Coração tem um oferecimento do Preço Bom. Preço Bom é o mercado que mais cresce na cidade de Alagoa Nova, agora com um novo espaço acrescentado para atender melhor aos clientes e amigos. O Mercado Preço Bom, ele está aqui bem no centro da cidade de Alagoa Nova e tem como o proprietário o nosso amigo Bebeto, diretor desta rádio. Faça uma visita ao Mercado Preço Bom, o Preço Bom da cidade. E nós queremos lembrar que hoje o tema central do programa, o tema central da mensagem é muito chamativo, é o chamado do Evangelho e seus resultados. Nós estaremos pregando essa palavra hoje às 22 horas, às 10 horas da noite. Você vai aguardar porque essa mensagem ela é poderosa da palavra de Deus para a sua vida. Olha o tema, o chamado do Evangelho e seus resultados. Que isso seja para a glória do Senhor Jesus Cristo. O horário, como já falei, 22 horas. Estaremos iniciando, pregando, ensinando, mostrando pela palavra sobre o chamado do Evangelho e seus resultados. Eu quero mandar um alô muito especial para todos os ouvintes ligados conosco nesta noite. Amados, nós falamos assim, todos os ouvintes, porque nós temos muitos hoje na nossa lista. E se a gente for mandar alô particular para cada um, toma muito tempo. Então, eu mando para todos os ouvintes, mas tem uma ouvinte que está cobrando um alô e eu tenho que mandar para ela nesta noite. Dona Marleide, a mãe da Gilmara, lá da igreja congregacional, ela hoje disse, pastor, o senhor tem que mandar alô para mim, Então, um alô para a dona Marleide, que está nos escutando agora. Ela mora próximo ali à Lagoa, e está ligada conosco, ouvindo a palavra de Deus. A paz do Senhor para ela e para o seu esposo e para toda a família. Mas os outros ouvintes que ligarem para nós, estaremos citando aqui o nome. Tantos quantos ligarem para nós estaremos aqui dizendo o nome de quem é, assim, abençoando vocês com a palavra de Deus. Então, vocês estão livres para ligar. O nosso telefone é 3365-1187, ou então 98206-5835. 98206-5835. Você pode ligar e a gente vai aqui lhe atender. Alô para todo mundo que está ligado aqui na cidade de Alagoa Nova e fora da cidade. E também em especial para você que nos escuta via internet. Grande abraço para todos vocês. E iniciando o programa nesta noite, o programa Falando ao Coração com muita alegria, nós vamos trazer um texto bíblico para você refletir. Você que está aí na sua casa,
esperando uma palavra logo no início do programa. Ainda não é a mensagem central, mas é um texto bíblico para você refletir na vida. Então vamos a esse texto bíblico. E o texto bíblico para você refletir é o Salmo 1 na Bíblia Sagrada. Você pode abrir a palavra de Deus aí na sua casa para conferir o texto. Salmo de número 1, o verso 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo, queridos, que nós acabamos de ler, ele faz referência a uma pessoa justa. O justo anda de tal forma. Vocês sabem que existe o ímpio e existe também o justo. O justo, na palavra de Deus, considera-se o salvo. E o ímpio é aquele que é um pecador, tem prazer em pecar. Então a referência aqui é uma pessoa justa. Em primeiro lugar, o justo, ele é bem-aventurado, e a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. O que é justo, ele é mais que feliz, porque ele não anda no conselho dos ímpios, ou ele não anda no conselho do ímpio. Ele não se apressa a tomar conselho com a pessoa ímpia. O ímpio é aquele que não tem nada para oferecer de bom. O ímpio, se ele acorda para pecar e vai dormir pecando, então o que é que ele tem de oferecer de bom para você? Nada. Então uma pessoa justa, que está ligada diretamente ao seu pensamento com Deus, como vai mostrar aqui a palavra de Deus no Salmo 1, então ele não toma conselho dos ímpios, e por isso ele é um bem-aventurado, porque a impiedade é grande nesse mundo. O pecado tem se alastrado muito nesse mundo. O pecado está em todas as áreas da sociedade, e às vezes mesmo não, até mesmo dentro da igreja, o pecado às vezes impera. Então o justo, ele é bem-aventurado porque ele não anda no conselho de quem é ímpio. Ele não dá ouvido a quem é ímpio, ele não quer obedecer a quem é ímpio, ele não pega o costume do ímpio, porque o ímpio não tem o que oferecer de fato. Em segundo lugar, o justo não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não fica lá no caminho dos pecadores, ele pode até pecar. A Bíblia diz que todos pecaram, e o justo pode até pecar, mas ele não fica lá no pecado. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não fica preso ao caminho dos pecadores. Principalmente porque ele conhece a verdade, e a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o justo, ele não fica detido, ele não se detém, ele não se comprime lá, juntamente com os pecadores, porque ele não fica lá. E se ele cair, o Senhor o levanta. Em terceiro lugar, o justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. É o texto que fala. O justo, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai me perguntar: e o que é, pastor, a roda dos escarnecedores? O que significa isso, roda dos escarnecedores? Ora, meu querido ouvinte, escarnecedores são pessoas que não têm o temor a Deus. Pessoas que não temem a Deus de forma alguma. Elas estão em todos os lugares, elas falam de Deus, inclusive falam que Deus é bom, mas em nenhum só momento elas temem a Deus, em nenhum só momento elas têm respeito a Deus. E aí, quem é justo não senta nessa mesa dos escarnecedores, porque o justo teme a Deus. Portanto, reflita nesta palavra nesta noite e veja se você é justo ou se você é ímpio. Você se conhece, você entende bem o que se passa com você. Esse texto bíblico é para o seu conforto espiritual, para o seu crescimento espiritual. Você, como um justo, é bem-aventurado. Mas você, como justo, não fica no caminho dos pecadores. Você, como justo, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu melhor amigo é Jesus. E a Bíblia diz que há amigo mais achegado que o irmão. Então, reflita nesta palavra nesta noite e que Deus te abençoe.
E se você agora está aí no seu lar, na sua casa, no convívio da sua família, mas você está atravessando um problema difícil, uma situação adversa, quem sabe você está agora enfrentando um problema de enfermidade, talvez você esteja enfrentando um problema de perseguição, alguém está lhe caluniando, e você já nem é mais a mesma pessoa, a sua mente está atordoada, você se sente só, você não tem apoio de ninguém, nem mesmo da sua igreja, talvez você não tenha apoio nem mesmo do seu pastor, ou mesmo do seu líder, e se sente sozinho agora, chorando as decepções da vida. Eu lhe convido a conferir mais um texto bíblico que a gente quer trazer nesta noite para o seu conforto espiritual, porque cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra qualquer, e é uma palavra que é uma espada. Ela mesmo diz que ela é uma espada, ela corta dos dois lados, ela vai até a divisão da alma e do seu espírito, ela consegue penetrar onde o homem não pode ir com a sua palavra. Então eu convido você agora a se aproximar aí do seu receptor, onde você estiver, do seu rádio, com a sua família, você esposo, você esposa, você filho, você genro, você nora, você que está aí com a família, talvez numa lanchonete, ou mesmo aí andando pelas ruas da cidade de Alagoa Nova. Se você quer parar para ser abençoado com esta palavra, você dá um tempinho, e aí você pode até ligar para o seu amigo, escuta essa palavra aí na Rádio Pirauá FM, é uma palavra de conforto agora para você. A palavra de Deus é de conforto neste momento para você. Então vamos ouvir o texto bíblico com uma palavra de conforto para você. Bom, mas o texto que nós temos para essa noite, para o seu conforto espiritual, é esse. Abra os ouvidos, o coração também. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor estará raiando sobre ti. Essa é uma palavra que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, o verso 1. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor estará raiando sobre ti. Vamos explicar essa palavra para você entender melhor e ser confortado espiritualmente. Bom, essa palavra profética, ela foi dirigida a Jerusalém, aquela cidade conhecida como cidade do grande rei. Mas o texto ficou escrito na Bíblia Sagrada para servir de exemplo a todos quantos creem nessa palavra. Aqui não é um texto simplesmente que foi escrito para o passado e que não tem essência para o presente, não. É um texto que serve também para o presente e serve para o futuro, porque é Bíblia, a palavra de Deus. Repito o texto para você. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre ti. Há algo bom para acontecer com você. Ora, a glória do Senhor estará sobre ti. Ao invés de problema, ao invés de decepção, ao invés de aperto, a glória do Senhor nasce sobre você. Você precisa crer nisso nesta noite. O problema é difícil, a caminhada é longa, as dores são grandes, as lágrimas são quentes, às vezes o desespero toma conta da situação, mas se apega a esta palavra nesta noite. A glória do Senhor está nascendo sobre ti. A palavra foi escrita há muito tempo atrás, mas serve para você hoje. Não acredite em pessoas que dizem que a Bíblia é ultrapassada e que esses textos ficaram para o passado. Não, eles são bem atuais, porque o Espírito Santo de Deus é quem os inspira. Ele é quem inspira cada texto desse. Então, você está sendo abençoado nesta noite. Se a sua situação é difícil, se o médico deu a última palavra, saiba, a última palavra é de Deus que lhe fez, e também fez o médico. Se a última palavra que foi dada para você pelo seu advogado é que não tem jeito, saiba que o advogado verdadeiro, que é Cristo, diz que pode ter jeito. Ele dá jeito a tudo porque é Ele que faz todas as coisas e é Ele também que permite todas as coisas. O nosso Deus,
Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está vendo o que acontece com você. Ele sabe o que você pensa agora, a situação pela qual você está passando neste momento. O Senhor Deus sabe, e só Ele é capaz de fazer a glória dele brilhar sobre você. Então creia nisso. A sua situação adversa, a sua situação de dificuldade, nesta noite pode ser suplantada. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira e a alegria vem pela manhã. Então se agarre a esta palavra. Se você até agora chorou, saiba, a palavra é para o seu conforto. Se você é incompreendido na sua família, saiba, esta palavra serve para o seu conforto. E se você perdeu a esperança, saiba, a esperança de quem tem Deus na sua vida, ela nunca pode ser perdida. O povo diz aí que a esperança é a última que morre, porém a nossa esperança está viva em Cristo, porque Cristo é o Deus que é vivo. Ele não está preso a um altar, ele pode se mover. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para não poder salvar, e os ouvidos dele não estão agravados para não poder lhe ouvir. Então já comece a agradecer ao Senhor. A glória dele estará brilhando sobre ti. É só você abrir o entendimento, compreender e crer que essa palavra é verdadeira e que Deus te abençoe. Amém. Você está ouvindo o programa Falando ao Coração, que é um programa da Igreja Evangélica Congregacional da cidade de Alagoa Nova. Esse que vos fala é o pastor Josinaldo Leôncio, que deseja a você as bênçãos dos céus nesta noite. Você de qualquer religião, você de qualquer igreja que nos escuta, seja abençoado com a palavra de Deus. E agora, vamos falar do Preço Bom. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa Nova, Paraíba. Muito bem, muito bem. O Mercadinho Preço Bom tem o maior espaço físico da cidade. O Preço Bom agora está com um espaço ampliado, muito grande, produtos selecionados nas prateleiras lá, bem mais à vontade para você escolher. O Mercado Preço Bom, ele tem um espaço físico ampliado porque já estava apertadinho ali, tantos os clientes que frequentam lá esse mercado. Agora o ambiente é bem maior. Dê uma conferida amanhã logo cedo, vá ao Mercado Preço Bom, o qual nós chamamos agora de Preço Bom, porque é o Preço Bom da cidade, e você vai conferir tudo quanto estamos dizendo aqui no programa Falando ao Coração. E os produtos do Mercadinho Preço Bom são produtos selecionados e também tem uma grande variedade de produtos. Você não precisa se distanciar para outros lugares se você tem o Preço Bom aqui no centro da cidade, porque lá você vai encontrar secções exclusivas, muitos produtos para a sua escolha. Ele é aquele mercado amplo, maior, já está um mercado gigantesco, com muitas coisas, com muitas novidades, e você vai procurando, e se você não achar, chama lá a equipe do Mercadinho Preço Bom e diz assim: olha, eu gostaria de ver onde é que tem tal produto, e ele vai lhe levar na secção. Onde tem promoção, ele vai lhe levar. Isso é o Mercado Preço Bom, o Preço Bom aqui da cidade de Alagoa Nova. Quando se trata de promoções, promoções é a marca do Preço Bom. Você vai sempre encontrar lá promoções, pelo menos enquanto o Bebeto coloca nas prateleiras. Promoções diárias é o que tem o Mercadinho Preço Bom. Você quer comprar um negócio mais barato, quer economizar um pouco, então você tem que ir lá. O Preço Bom está pronto para lhe ofertar
para fazer com que sobre dinheiro do seu bolso. Além de oferecer as melhores coisas, ainda deixa você com mais dinheiro no bolso. Esse é o Mercado Preço Bom, o que nós estamos falando nesta noite. E o Preço Bom recebe em todos os cartões de crédito. Isso aí é que é importante. Às vezes você vai no local, aí diz, você recebe em quantos cartões de crédito? Só num ou dois. Aí você tem um diferente, não pode nem comprar. Mas no Mercadinho Preço Bom é diferente. Lá recebe em todos os cartões de crédito. Até com chip, sem chip, lá eles dão um jeitinho e você recebe. Dona Margarete, lá no caixa, ela pesquisa lá tudo direitinho e tá tudo certo para você. Se você está sem o dinheiro no bolso, o Mercado Preço Bom, o Mercadinho Preço Bom, né? Facilita a sua vida recebendo em todos os cartões de crédito. E o atendimento do Mercado Preço Bom é nota 10. Por quê? Quem atende lá são os proprietários, o Bebeto, a Margarete, a filha dele, os funcionários de mais confiança que estão lá trabalhando. Todos eles lhe atendem muito bem porque os donos estão presentes lá e aí eles precisam trabalhar com cuidado para atender a clientela, e a gente aqui já disse que o atendimento é nota 10. E você sabia que o Mercado Preço Bom tem um cartão específico para você, um cartão de crédito do Mercado Preço Bom? Tem um cartão de crédito. Você chega lá e diz, olha, eu quero fazer o meu cartão aqui de crédito. Vai lá no caixa, tem um setor especial, então você vai pegar os dados e através desses dados o seu cartão pode ser aprovado ou não, depende do seu crédito. E você sendo aprovado já vai receber o cartão provisório e já pode fazer compras lá. Você vai, faz as compras no Mercado Preço Bom, vai direto ao caixa, é um cartão especial. Você precisa ver, isso aí é uma maravilha. Então vá logo cedo amanhã conferir o que nós estamos dizendo e fazer o seu cartão lá no Preço Bom. Agora, uma coisa muito especial: a entrega em domicílio é a mais eficiente da cidade. A entrega em domicílio é a mais eficiente da cidade, ou seja, até na zona rural, o Mercado Preço Bom manda deixar a sua feira, Você sabia disso? Você faz aquela feira grande e para levar lá para o sítio tem dificuldades com o transporte, é só você falar com o Bebeto. Bebeto, eu quero levar a minha feira para casa. E aí, quando você fala com ele, ele já manda, coloca lá no carro, espera mais um cliente chegar, ele vai deixar lá no sítio você e a sua feira. Isso é uma maravilha. Então, por tudo isso e muito mais, o Mercado Preço Bom é o preço bom da cidade e é também o preço bom das grandes promoções. Mercadinho Preço Bom, o preço bom da cidade. Nós estamos apresentando o seu programa evangélico Falando ao Coração. Esse programa é um programa da Igreja Congregacional da cidade de Alagoa Nova. E nós abraçamos a todos os pastores, membros de outras igrejas, pessoas que distantes ou mais perto de nós estão ouvindo o programa Falando ao Coração. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus. Eu quero lembrar que nos dias 12 e 13 de outubro, atenção juventude de Alagoa Nova. Atenção você que é jovem, assim como eu sou, né? Dias 12 e 13 de outubro, a Unevan Jovem estará promovendo o 4º encontro de jovens lá no Professor Cardoso. Vai ser uma beleza. Vai ter louvorzão, palestras.
Estamos aguardando a resposta de um palestrante que falará sobre os preparativos para um casamento, o preparo, a preparação para o casamento. Isso serve muito para quem quer casar. Alguém especificamente está nesse encontro trazendo essa palestra. Outro palestrante vai trazer algo interessante. Qual é o verdadeiro culto que nós devemos dar a Deus? Haja vista que hoje nós temos uma distorção muito grande em cultos. Eu costumo dizer que o neopentecostalismo hoje está imperando, e o Pentecostes parece que entrou no neopentecostalismo. Nós temos tantas coisas que não existem na Bíblia, que a Bíblia não apoia, que estão ofertando como culto. E nesse encontro de jovens aqui, nós vamos ter a oportunidade de aprender sobre a essência do verdadeiro culto, a perspectiva do verdadeiro culto bíblico, o culto bíblico, como é que é para ser feito. Vamos aprender para não estarmos distorcendo as coisas, criando situações difíceis, inventando coisas, porque a palavra de Deus, ela é muito firme e ensina para nós. Marquem aí essa data, 12 e 13 de outubro, 12 e 13 de outubro, quarto encontro de jovens lá no Professor Cardoso. Será uma bênção. Muito bem. Agora chegou a hora da gente tocar um louvor para Deus, um louvor que enalteça o nome do Senhor Jesus. Mas antes nós queremos lembrar a mensagem de hoje, a mensagem central de hoje, que tem como tema o chamado do Evangelho e seus resultados. Logo após o louvor que nós vamos tocar, então nós estaremos trazendo esse tema como estudo bíblico nesta noite para o nosso crescimento espiritual. O chamado do Evangelho e seus resultados. Quem ligou para a gente pedindo um louvor, e vai ser tocado agora, foi o seu José Francisco. Como é que vai, seu José? Tudo bom? Anda na linha aí com Cristo? Tá muito bom? Muito bem. Seu José Francisco pediu um louvor com o grupo Voz da Verdade, e o título do louvor é O Escudo. É muito diferente da letra que é cantada, né? A letra diz: por toda a minha vida. É um louvor muito conhecido, esse louvor. Nos traz a lembrança da irmã Fátima Rocha, que cantava sempre nos cultos, na igreja. Ela cantava esse louvor com muito entusiasmo, louvando ao Senhor. E que saudades, né? Da irmã que cantava. Ela está na glória hoje com Cristo, não está em outro lugar, não. Não existe lugar intermediário entre céu e terra para quem morreu está, não. Ou está com Cristo ou em outro lugar. Mas aí a irmã está com Cristo, ela é fiel ao Senhor. E deixa apenas as saudades e as lembranças, que cantava muito esse louvor. Então vamos ouvir aqui agora Voz da Verdade cantando o louvor O Escudo. Falando ao coração. O que você pede, a gente toca. O seu pedido está no ar. Seu pedido está no ar. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até
já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. 10:08. Falando ao coração. E agora, apoio cultural. Você sabe onde fazer suas compras com frutas e verduras selecionadas e carnes de primeira qualidade? Agora vou lhe falar. É no Mercadinho Preço Bom. Lá você encontra também cereais, produtos de limpeza e miudezas em geral. O Mercadinho Preço Bom, além de ter o maior sortimento da cidade, tem um atendimento nota 10 e com um serviço de pronta entrega mais eficiente da cidade. Mercadinho Preço Bom, atendendo pelos cartões Visa, Master e Hipercards. Mercadinho Preço Bom, Rua João Pessoa 244, Alagoa, Nova Paraíba. Levando Cristo até você. E tem um ouvinte nosso lá na Avenida São Sebastião, ouvindo a gente com a filha e o seu neto. É o nosso irmão Pedro Eduardo, irmão Pedrinho, ligado conosco, ouvindo a palavra de Deus. Pedrinho, que esteve hoje no culto lá na igreja congregacional, muito entusiasmado, sofrendo enfermidade, nos olhos, mas crente do Senhor Jesus Cristo, animado, cantando louvores ao Senhor. Então, Pedrinho, grande abraço, meu irmão. Deus continue abençoando. Obrigado pelo presente de hoje. E que Deus esteja abençoando aí a sua família na Avenida São Sebastião. E agora chegou a hora da mensagem central, o chamado do Evangelho e seus resultados. Bom, meus queridos,
O evangelho de hoje é o mesmo evangelho dos dias de Jesus na terra. Nada mudou. O evangelho pregado por Jesus é o mesmo que se prega hoje. Agora, muitos homens aí mudaram algumas coisas, né? Muitos entraram pelo caminho do invencionismo, criaram muitas práticas fora do evangelho para chamar a atenção dos outros, talvez para acrescentar o rol de membros de uma igreja, talvez para ter mais ofertas. Mudaram um pouco o evangelho, mas o evangelho não mudou, ele é o mesmo. Do jeito que Jesus mandou pregar, ir por todo mundo e pregar, e aquele evangelho a toda criatura, conforme está na Bíblia Sagrada, é exatamente esse evangelho que eu estou falando. Ele não teve mudanças, ele é o mesmo evangelho. O chamado para seguir a Jesus, que faz parte do evangelho, também é o mesmo, uma coisa está dentro da outra. O evangelho que é anunciado, esse chamado para seguir a Jesus, é o mesmo. Jesus continua chamando vidas ao arrependimento, continua chamando gente para o ministério pastoral, continua chamando gente para os ministérios na face da terra, porque tudo isso aí é evangelho, boas novas de salvação para todo aquele que crê. Foi o próprio Jesus quem disse assim, ó: quem quiser me seguir, siga-me, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, venha. Tem uma cruz para seguir a Jesus. Muita gente não entende isso, né? Acha que evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, mas quer ser crente para ver se muda de vida, para ver se enriquece, ou seja, se enriquece, digo melhor. Se a pessoa enriquece. E dessa forma, não é evangelho de forma alguma. O evangelho de Mateus, no capítulo 16, o verso 24, está escrito lá o que Jesus falou: quer me seguir? Venha, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho, com o evangelho você pode até enriquecer, sim, porque todas as riquezas vêm de Deus, mas não é evangelho de salvação para você enricar, ou seja, enriquecer. É evangelho para você ir morar no céu. Mas há um problema aqui que nós precisamos ser, digamos assim, mais sinceros e repararmos um erro que existe. Qual é, pastor? Qual é esse erro que existe? São pessoas que querem seguir a Jesus, que tem um montão que quer seguir a Jesus, mas não saem do lugar. Aliás, nós temos visto isso no dia a dia. Pessoas que querem seguir Jesus, elas são voluntárias, elas se oferecem, elas querem ser Jesus, ou seja, querem servir a Jesus como Jesus é, querem ser imitadoras de Jesus, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Igual a Cristo nunca ninguém vai ser, mas é preciso imitar. Foi Paulo quem disse, o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu vejo que tem muita gente por aí afora querendo ser como Cristo, mas não sai do lugar. É um problema, precisa ser reparado esse problema. Muita gente quer seguir a Cristo, quer ser salva, quer ir para o céu. Se você fizer uma pergunta: você quer morar no céu ou no inferno? Acredito que nem o louco vai dizer que quer morar no inferno. Aliás, eu já vi um só. Eu vi um dizer que queria morar no inferno. Já vi um louco dizer que queria morar no inferno. Mas porque ele não sabe o que é inferno. Se ele soubesse do que trata inferno, ele não diria isso. Um louco diz: que tanto faz ele morar no inferno como morar no céu, para ele não tem diferença, porque ele é louco mesmo. Uma pessoa sem conhecimento da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele não foi liberto ainda, por isso que ele diz isso aí. Mas na verdade tem gente assim, que quer seguir a Jesus para ir morar no céu, mas não sai do lugar. Um dia um passa na frente, um dia outro passa atrás. Um dia a paz do Senhor, outro dia não diz nada. Um dia está gritando, pulando, saltando, dizendo que vai para o céu, outro dia diz não sei, pode ser verdade, pode não ser. O homem tem muitas dúvidas na sua cabeça. Pessoas que querem seguir a Jesus, mas não saem do lugar. E por que é que não saem do lugar? Aí onde é que está? Por que é que essas pessoas não saem do lugar? Porque sempre tem uma desculpa. Amados, o ser humano, ele encontra desculpas para todas as coisas, só que elas não são aceitáveis, mas eles procuram. Por exemplo, para ir à igreja, se estiver fazendo sol, ele diz: não, está muito quente. Se estiver chovendo, ele diz: está muito frio. Se for à noite, é escuro. Se for durante o dia, não pode, que fica encandeado com o sol. O ser humano sempre ele encontra uma desculpa para não servir ao Senhor. Ele está mais ligado às farras do mundo, ele está mais ligado às coisas materiais, ele está mais ligado àquilo que lhe satisfaz como riquezas, do que com a presença de Deus. Mas vejam só,
Quando Jesus chamou os seus discípulos, é um exemplo que eu vou dar agora aqui sobre o chamado através desse evangelho, ele começou com 2. Ele chamou de 2 em 2. O evangelho de Mateus, no capítulo 4, de 18 a 22, diz assim: o evangelho de Mateus, capítulo 4, de 18 a 22, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O verso 19 vai mostrar algo que é a continuidade disso aqui, mas eu quero parar nesse primeiro versículo para mostrar para você que Pedro e André eram 2 pescadores profissionais. Jesus encontra os 2 na praia, lá no mar da Galileia, e já chama a Pedro e chama a André, o seu irmão. O verso 19 diz que Jesus disse assim: venham comigo e eu os farei pescadores de homens, pecadores de gente. Ora, 2 pescadores de peixes na praia, pescadores profissionais, que ganhavam a vida com a pescaria, e Jesus chega para eles, chama-os de imediato: venham comigo e vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e vão ser pescadores de gente. Vocês vão ganhar almas para o meu reino. O verso 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Presta bem atenção nisso. Imediatamente eles atenderam ao chamado de Jesus e seguiram. O verso 21 vai dizer o seguinte: pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. Eles também eram pescadores. E Jesus os chamou. Parece que Jesus vai diretamente aos pescadores, pessoas profissionais da pesca, e chama-os para lhes seguirem. O verso 22 diz: então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e também o seu pai e seguiram Jesus. Vocês prestem atenção nessa curiosidade. Do jeito dos 2 primeiros, esses 2 últimos também foram chamados através de Jesus da mesma forma, para deixar tudo na vida e seguir a Jesus. Vejam esse exemplo dos 2. Todos que foram chamados deixaram de imediato o que estavam fazendo e seguiram o mestre. Que coisa bonita! O chamado para a salvação, o chamado para o ministério, o chamado para seguir a Jesus vai por aí. Você está prestando bem atenção? Jesus chama 2 pescadores, 2 irmãos, mais 2 pescadores irmãos, e eles deixam tudo quanto estão realizando, tudo quanto estão fazendo, inclusive deixam o seu sustento, deixam o seu cotidiano e seguem a Jesus. Mas aí, algum ouvinte meu pode dizer o seguinte: pastor, as coisas mudaram, sabe por quê? Porque hoje Jesus não está mais na terra. Aquilo foi o próprio Jesus que chamou pescadores para lhe seguir, mas agora Jesus está no céu. Por isso que as coisas mudaram. O evangelho não é mais daquele jeito. Hoje ninguém quer mais deixar a sua casa, deixar o seu trabalho, deixar os seus afazeres para estar seguindo ao mestre. Hoje ninguém quer mais isso. Por isso o sistema mudou. Pode ser que alguém esteja pensando dessa forma, mas eu quero chamar a sua atenção para dizer o seguinte: que isso aí, querido ouvinte, não se aplica com a verdade de forma alguma. Porque Jesus foi para o céu, é lá no céu onde ele está agora, à destra de Deus. A Bíblia diz isso, que ele está à direita de Deus. Mas ele deixou quem aqui na terra para continuar a obra dele? O Espírito Santo de Deus. Veja que esse homem, os homens que foram chamados para esse ministério, para seguirem a Jesus, através do evangelho, eles têm hoje o apoio do Espírito Santo que está com a igreja na face da terra. Esses homens não estão sós, eles estão com o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, lá no dia de Pentecostes, sobre a igreja. Vejam só o que Jesus mesmo disse através da sua palavra sobre o Espírito Santo que ficaria com essas pessoas na face da terra. João capítulo 14, 16 e 17. Diz assim, olha, Jesus falando: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo. Eles estavam falando do Espírito Santo que viria para ficar com a igreja, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ou seja, esse Espírito Santo que Jesus envia sobre a igreja
ele não entra na vida de uma pessoa e sai, não. É para ficar para sempre, conforme está escrito na palavra de Deus. O verso 17 é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, o mundo não conhece o Espírito Santo, porque se tivesse o conhecimento do Espírito Santo, não faria tanta coisa ruim. O mundo está perdido dessa forma aí, porque não obedece ao que o Espírito Santo de Deus ensina pela sua palavra. E continua Jesus falando: vocês, os discípulos, conhecem tudo isso aí, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Então, queridos, o sistema do Evangelho não mudou, ele permanece o mesmo. Basta se ligar no que o Espírito Santo de Deus está fazendo como chamado. Ele é o nosso Consolador. E o importante é seguir a Jesus, e ele chama para seguir todos que são pecadores. Todos que são pecadores. E pastor, todos que são pecadores são chamados. Uma outra coisa, e uma coisa que eu entendo que é muito importante: para aqueles que querem seguir a Jesus, tem que ser da seguinte forma. Presta bem atenção. Se você quer escrever para estudar depois mais, escreve o que eu vou dizer agora. Jesus, ele não chamou nenhum desocupado. Chamou pessoas ocupadas. Hoje em dia se procura muitas desculpas. Eu quero ir, mas não posso. Eu quero ir, mas eu tenho que fazer isso. Mas Jesus não chamou nenhum desocupado. Talvez hoje alguém diga: olha, Jesus está me chamando para segui-lo, mas eu não posso, porque eu tenho que trabalhar para fazer a minha feira. Eu tenho que comprar os bens para a minha família. Vejam lá, Pedro tinha família quando Jesus o chamou. Sabia disso? Pedro era casado. A igreja romana diz que Pedro foi o primeiro papa, mas a gente não pode encarar dessa forma, porque Pedro foi casado. Pedro tinha uma sogra. O papa não pode ter sogra, de forma alguma. O papa não tinha mulher, como é que ele vai ter sogra? Pedro não tinha de forma alguma outras coisas que alguém fala por aí hoje. Mas Pedro era casado, Pedro devia ter família. A Bíblia diz que a sogra de Pedro foi curada, então ele tinha uma mulher para ter sogra. Jesus não chamou nenhum desocupado. Todos tinham seus afazeres, meus queridos ouvintes. Todos tinham os seus afazeres. Pedro, por exemplo, pescador profissional. Pedro era pescador profissional. O seu irmão André, da mesma forma. Esses 4 primeiros que Jesus chama para segui-lo, todos eles tinham uma ocupação, mas havia necessidade de um chamado, por isso que Jesus chama, e eles deixam tudo isso e vão seguir a Jesus. Agora, acontece que hoje, os que se dizem chamados para o ministério, principalmente, para o ministério, como foi o caso dos discípulos, muitos não querem renunciar o que estão fazendo para seguir ao Mestre. Há uma dúvida muito grande. Como é que uma pessoa pode deixar o seu trabalho, o seu emprego, o seu ganha-pão para seguir a Jesus? Como é que pode? Pensem comigo aí, como a coisa é tão séria. Alguém está na sua casa e a palavra de Deus penetra, como é nesta noite, através do rádio, vai lá e diz: quem quiser seguir Jesus, deixe tudo o que estiver fazendo, vá agora e siga Jesus. Como isso é difícil, né? Como isso é difícil de compreender. Como é que um cidadão, um pai de família, ele vai deixar o seu trabalho, o seu comércio, o seu sustento e vai agora seguir a Jesus? Isso é difícil de se compreender. Mas preste bem atenção: seguir o Mestre, seguir a Jesus Cristo, implica em renúncia, meu querido ouvinte. Ninguém vai seguir a Jesus pendurado em coisas que não quer deixar nesta vida. Seguir a Jesus Cristo como a Bíblia manda, não é como eu quero, não é como a igreja às vezes ensina, não. Seguir a Jesus como a Bíblia manda é diferente. Tem que ter uma renúncia. Você precisa renunciar a alguma coisa. Alguma coisa na vida você precisa renunciar. Ora, tudo para ser um discípulo sem interesse das coisas materiais. E tem mais isso. Às vezes tem gente que quer seguir a Jesus porque está numa pior e diz assim: eu seguindo o Mestre, eu vou dar oferta, eu vou fazer voto na igreja, eu vou enriquecer. Você pensa que é assim? É não. De forma alguma. Jesus inclusive disse que aqueles que querem seguir enfrentarão dificuldades. Quem quiser viver esse evangelho, como a Bíblia manda, enfrentará problemas. Jesus falou isso. Por isso mesmo, Jesus certa vez, ele pôs à prova
aqueles que queriam lhe seguir, como tem alguns hoje. Jesus coloca a prova, ou seja, vamos para a prova para ver quem pode seguir a Jesus. Não é todo mundo que pode seguir a Jesus, não. Jesus colocou os seus à prova. Se você tiver com a Bíblia aí na sua mão, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versos 19 a 22. Vejam que coisa interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 8, de 19 a 22. Esse texto diz o seguinte: ele disse que um escriba se aproximou de Jesus e disse assim: Mestre, eu vou segui-lo para onde quer que o senhor for. Veja que esse aqui é um voluntário. Jesus não lhe chama, mas ele chega e diz: olha, eu vou seguir o senhor para onde quer que o senhor for, tá certo? Mas sabe o que foi que Jesus Cristo respondeu para esse aqui? Jesus disse: olha, rapaz, as raposas têm as suas tocas, ou seja, os animais têm as suas casinhas para morar. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas eu, que sou o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Se vocês estiverem pensando que vem me seguir para querer riquezas, vocês estão enganados. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o que é isso? Não ter onde reclinar a cabeça? Vamos explicar. Jesus quis dizer que quem for lhe seguir não pode ser por interesse de bens materiais. Quem for lhe seguir não é para querer enriquecer. Quem for lhe seguir não é para ficar rico da noite para o dia. Não é para ter as mansões, os bens materiais. Não é para ter tanta coisa como alguns pensam, que vão frequentar uma igreja para ficar bem do dia para a noite. Não, tem tanta coisa que implica nesse chamado de Jesus. Sabe o que foi que Jesus disse? No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci. Vejam que para seguir a Jesus tem as dificuldades, não são as facilidades que o mundo oferece, não. Não são as facilidades que o mundo oferece, não. Jesus, quando chama, ele está dizendo que para lhe seguir tem dificuldades. Tem gente que tem que deixar pai, tem que deixar mãe, tem que deixar família, tem que deixar o bom emprego que conseguiu através de um concurso. Às vezes tem que deixar aquilo que mais ama para poder seguir a Jesus. Vocês vão ver no decorrer ainda dessa palavra, no decorrer desse estudo, que é desse jeito quem quer seguir a Jesus. Amados, tem muita gente que encontra desculpa da seguinte forma: eu quero servir a Jesus, mas quero levar comigo fulano de tal. E Jesus não está chamando fulano de tal, está chamando você. Está chamando você para fazer a obra dele, para seguir ele, para ser salvo. O dia dessa outra pessoa poderá chegar, mas quando Jesus começa a chamar você, é você que ele está chamando. Jesus disse que há dificuldades para quem lhe segue, porém, ele venceu. E se ele venceu, a Bíblia diz que nós que seguimos a Jesus somos mais que vencedores. Vejam que não é fácil seguir a Cristo, como alguns pensam que isso é fácil. Mas ainda nessa prova, essa prova que Jesus disse para colocar os seus discípulos para ver quem pode lhe seguir, chegou um e disse assim: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Olha que coisa interessante. Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Eu gostaria de chamar a sua atenção para mostrar que nesse texto que eu estou lendo de Mateus, não era que aquela pessoa tivesse o seu pai morto na sua casa e ele queria fazer o sepultamento. Não, tudo nos leva a crer que ele estava falando o seguinte: ele estava pedindo um tempo a Jesus para poder segui-lo. Quem sabe quando o pai estivesse de mais idade, ou quem sabe tivesse de outros afazeres para com seu pai, ele disse: Senhor, deixe primeiro sepultar o meu pai. Interessante, né? Chega um para ele e diz: deixa-me sepultar o meu pai, depois eu vou seguir o Senhor. Mas sabe o que foi que Jesus respondeu? Você me segue e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Que palavra, hein? Que resposta segura. Você quer me seguir? Está se oferecendo aqui para me seguir? Então deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você venha e siga-me. Se é isso que você quer, então venha. Teve um jovem rico também que desejou seguir o mestre. Desejou seguir o mestre, queria ser salvo. Jesus mandou que ele vendesse tudo quanto tinha, dar aos pobres, depois viesse segui-lo. Ele foi embora triste, porque não queria renunciar às riquezas que tinha. Você pensa que seguir a Jesus é assim para qualquer um?
Jesus chama a todos, mas não são todos que querem lhe seguir. Aliás, não são todos que vão ser salvos também. Tem que haver uma renúncia. Tem que se deixar alguma coisa para poder seguir a Jesus. Ao mesmo tempo, com essa palavra da prova que Jesus põe aos seus discípulos, Jesus quer dizer que quem lhe segue tem a vida, e quem é morto, que seja sepultado por aqueles que não lhe seguem. Os que não seguem a Jesus é que vão ficar presos a essas coisas aí. Jesus só quer que você seja livre para fazer aquilo que ele quer, chamar você através do Evangelho. Vejam que Jesus, ele quer uma definição de quem quer lhe seguir, porque quem quer lhe seguir tem que ter segurança. Não é começar num dia, desistir num dia, no outro já não é mais. Ou aceita num dia, no outro já desiste, como muitas pessoas fazem nas igrejas. Levantam a mão, dizendo que estão recebendo o Evangelho, que agora são salvos. Na primeira batalha, no primeiro aperto, eles desistem. E tem aqueles que vão e vêm. São crentes hoje, amanhã desistem. Sofrem uma perseguição, não querem mais atender o chamado do Mestre. Jesus não quer isso, ele quer uma definição. Mas ainda nesta noite, o chamado do Evangelho, ele consiste assim. Jesus, ele continua falando e continua chamando. É esse ponto que eu quero defender agora para você, meu caro ouvinte. Jesus continua chamando pessoas para ele. É um ponto importantíssimo. Ele não parou de chamar. Ele chamou os seus 12, depois chamou mais, e ele continua chamando pessoas para lhe seguir. Há exemplo do chamado lá, daquele chamado Mateus. Mateus é um homem da Bíblia que foi chamado da seguinte forma. A Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, o verso 9, que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado lá na coletoria, lá naquela coletoria. Jesus vai passando, vê um tal Mateus na coletoria e diz assim: ei, você aí, me siga. Olha que coisa interessante. O Mateus está lá sentado, tranquilo, no seu trabalho. Jesus passa por ele e diz: ei, me siga. Que coisa interessante, venha cá, me siga. Ele se levantou e seguiu Jesus, Mateus. Imediatamente, ele não pensou duas vezes. Você que tem o seu trabalho aí, está me escutando. Imagina se Jesus chega para você hoje, através de uma palavra, através do Espírito Santo, que vai até você e diz: olha, deixa tudo aí e me siga. O que é que você vai fazer? No caso de Mateus aqui, e dos pescadores, isso foi de imediato. Quando Jesus disse: ei, venha, me siga, ele não pensou duas vezes. Peraí, e eu vou viver de quê? Peraí, e eu vou comer o quê? E eu vou vestir o quê? E minha família vai ter o quê? Não. Ele está lá sentado e Jesus diz: me siga. E de imediato ele segue. E isso é muito interessante. Eu chamo a sua atenção aqui para um fato. Este Mateus, do qual eu estou falando aqui na Bíblia, esse que estava na coletoria, segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o verso 14, este é aquela mesma pessoa que é chamada de Levi. Mateus é o mesmo Levi. Levi é o mesmo Mateus, aqui na palavra de Deus. Se você for para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 27, lá está dizendo que esse Levi, ele era um publicano. E você sabe o que é um publicano? Um publicano é um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos, ele é detestado pela sociedade. É a mesma coisa de Zaqueu. Zaqueu que era publicano. Ele era um cobrador de impostos. E de cobrador de impostos ninguém gosta. De cobrador de impostos ninguém tem como gente de bem. Eu vou dizer por quê. Porque geralmente é uma classe que aumenta impostos. Até hoje ainda existem as falcatruas. Até hoje ainda existem os erros de cálculos para alguém se beneficiar. A gente vê isso quase todos os dias. E Mateus era uma pessoa que era cobradora de impostos, assim como era Zaqueu. Mas vejam só, há pessoas que não acreditam nisso que eu vou falar agora, mas você precisa acreditar, meu caro ouvinte. Você precisa acreditar. Eu já vi muita gente falar contra essa palavra, muita gente mesmo. Há pessoas que não acreditam de forma alguma que Jesus possa chamar um pecador para lhe seguir. Tem gente que pensa que Jesus só vai querer chamar, por exemplo, um médico, um advogado, um doutor, aquele que nunca teve acusação na sua vida.
aquele que era uma pessoa da alta sociedade, aquele que tem influência na sociedade. Infelizmente o povo acha que essas pessoas são as que vão ser chamadas por Jesus, e que Jesus não chama nem um pecador, nem uma pessoa humilde, nem uma pessoa frágil. Há pessoas enganadas com isso. Vejam bem, há alguns até que dizem assim: pastor, depois de ter matado, depois de ter roubado, depois de ter feito tudo quanto não presta, agora vem dizer que quer seguir a Jesus. Agora são os santos, condenando todo mundo. Não é assim que o povo diz? Quando você vê uma pessoa que aceita o evangelho, mudou de vida, dá testemunho numa cidade, os dedos já estão apontados. Isso aí roubava, isso aí era ladrão, isso aí matava, isso aí fazia tudo quanto não prestava. Agora diz que se arrependeu e quer ser o servo do Senhor, o seguidor de Jesus. Tem gente que não acredita nisso. Muitos não acreditam. Mas eu quero chamar a sua atenção para mostrar o contrário do que você pensa, meu caro ouvinte. Eu quero mostrar a você que quando Jesus faz uma obra de chamado na vida de uma pessoa, ele faz com que essa pessoa mude. Aliás, não é a pessoa que muda, porque a pessoa de si mesma não tem força para mudar. Por exemplo, um drogado, uma pessoa que é viciada em drogas, ela não tem forças em si para deixar esse vício. Não tem. Por mais que você diga assim: rapaz, deixa disso, isso não é bom para você, mas ela não tem forças, ela é cativa a um vício. Você sabe que vício não se deixa assim de um dia para outro, não. Vício não é assim, você apontar e dizer: ei, para com esse vício. Não é assim, não. Tem gente que é viciada em café. Agora, enquanto eu estou falando, é possível que haja uma mesa aí cheia de café, e se a pessoa não tomar o café, não vai dormir, porque ela já é viciada. É viciada ao café. Há pessoas que é viciada na Coca-Cola, um produto que vicia mesmo, é um produto vendido em todo lugar, mas que deixa a pessoa viciada. Não é fácil um viciado deixar o que tem e seguir a Jesus, não. Se Jesus não fizer a obra completa, não adianta você estar batendo com a Bíblia na cabeça de ninguém, dizendo palavras contrárias, e não, você vai para o inferno. Não é dessa forma, porque se Jesus não fizer a obra mesmo, uma obra liberal na vida de uma pessoa dessa, ela vai para o inferno. Não são as suas palavras que vão mudar a ordem de vida de uma pessoa dessa, não, de forma alguma. Acredito que nas famílias mais elegantes, geralmente tem uma pessoa viciada. E como essa família sofre, né? Essas famílias sofrem por ter uma pessoa cativa aos vícios. E tem famílias que tem muito mais pessoas, e a palavra de crédito para elas é quase zero. Ninguém dá crédito. Acha que elas não podem ser uma salva, que elas não podem ter um pecado perdoado. As pessoas acham assim, mas eu quero provar o contrário a vocês nesta noite. O chamado de Mateus, o chamado desse homem chamado Mateus, vai mostrar que Jesus chama exatamente estas pessoas ao arrependimento. Jesus chama exatamente essas pessoas que não prestam, essas pessoas que são detestadas pela sociedade, essas pessoas que são colocadas às margens da sociedade. Vejam porque Jesus chama estas pessoas ao arrependimento. Vejam porque o Evangelho de Jesus faz uma transformação na vida dessas pessoas. Vou chamar você para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 29. Lucas capítulo 5, verso 29, diz que Levi, esse homem aqui, Mateus, ele ofereceu um banquete lá na sua casa a Jesus. E lá, nessa oportunidade, tinha muita gente. E essa gente que estava na casa de Levi eram os seus amigos, e os seus amigos eram iguais a Levi, que eram publicanos, ou seja, gente que defraudava. Vocês lembram de Zaqueu quando se converteu? Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Se eu roubei alguém cobrando impostos, eu agora vou restituir muitas vezes mais. Ora, uma vez era pouco, 2 vezes era pouco, 3 vezes era pouco, 4 vezes mais. Quando o homem se converte, ele muda logo a postura dele, ele já começa a ter outra postura. Se eu roubei, eu vou restituir, disse Zaqueu. Esse Mateus aqui na festa, tinha muitos publicanos lá, ele oferece um banquete naquele lugar. Mas aconteceu que os fariseus, você sabe quem é fariseu? Fariseu é aquele que só vê defeito dos outros e não vê os deles. Fariseu é esse.
Ele bota fardos pesados para as pessoas carregarem, mas eles não podem carregar os fardos atados por eles mesmos. Então esses fariseus e também os escribas, eles murmuravam nessa hora aí contra os discípulos de Jesus e perguntaram assim para eles: por que vocês comem e bebem com pecadores e publicanos? Por que vocês, discípulos de Jesus, comem com pecadores? Não era para vocês comerem com pessoas melhores, não? Mas escolheram logo os pecadores, os publicanos, para estarem na casa fazendo uma festa. Isso está em Lucas capítulo 5, verso 30. Mas você sabe o que é que Jesus respondeu? Jesus, que é poderoso para fazer todas as coisas, Jesus respondeu com a palavra tomada e disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Enquanto os escribas e fariseus criticavam essas pessoas aqui, Jesus e os seus discípulos, porque estavam comendo com pecadores, aí Jesus toma a palavra e diz: não, o médico não ficou para quem tem saúde, não. O médico ficou para quem está doente. E no verso 32, olha o que é que Jesus diz. Ele acrescenta dizendo o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Olha o evangelho de Jesus para quem é. O evangelho de Jesus faz chamada exatamente em gente que não é boa, em gente pecadora, em gente viciada mesmo, em gente que está às vezes no presídio, em gente que não tem conhecimento da verdade, em gente que diz que não tem mais esperança para si. São essas pessoas que Jesus veio chamar. Está provado aqui pela Bíblia e ninguém pode desfazer. Há um desafio. Quem é que pode dizer o contrário do que está na Bíblia? Não pode. Jesus veio chamar essas vidas mesmo ao arrependimento. E enquanto eu estou falando, eu vou dar uma paradinha aqui, porque alguém está me mandando uma mensagem e eu quero conferir quem será que está me mandando uma mensagem nesse momento. Bom, a mensagem que me chega aqui ao celular é: pastor, esse dia não estou entendendo bem, passou letra aqui ou faltou. Esse que se diz um novo convertido, diz que o sacrifício de Cristo não foi tão dolorido assim, porque segundo ele, Deus já sabia. Claro, mas quem morreu na cruz não foi Deus, foi Jesus, meu filho. Quem morreu na cruz foi Jesus. Essa invenção aqui que dizem isso aí é falsa doutrina. Vai ver se é do neopentecostalismo. Cristo sentiu dor. E preste bem atenção aqui. Você que me mandou aqui a mensagem ao celular. Olha, ninguém assassinou Cristo não, viu? Cristo não morreu assassinado não. O sacrifício é vicário. Ele se entregou. Cristo se entregou. Ele foi lá e se entregou. Cristo se entregou. Eu não estou entendendo aqui assim o telefone de quem mandou, mas não precisa se identificar. A sugestão aqui é boa, porque a gente corrige uma falsa doutrina que se prega às vezes, e é bom nesses momentos porque a gente vai falar. Bom, então, que Deus abençoe você aí que nos mandou essa mensagem. Cristo sofreu dores, sim. Ele morreu sentindo muitas dores. E ele sabia que ia passar, claro que ele sabia. Ele disse até assim: Pai, se for possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Ele sabia que ia doer. Ele sabia que a dor da cruz, além da vergonha, era a pior coisa na vida. Muito mesmo, muito bem. Isso mesmo, você está certo aí. Mas a falsa doutrina que é pregada por aí está corrigida. Jesus não foi assassinado. Jesus se entregou. O sacrifício é vicário. Cristo se ofertou por cada um de nós. Bom, Jesus continua dizendo, voltando aqui ao assunto: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Vejam como esse chamado do evangelho é importante. Jesus disse: não vim chamar justos, não vim chamar doutores, não vim chamar quem tem posição, não vim chamar quem de fato é bom, vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas uma mensagem está chegando para mim, eu vou atender aqui. Muito bem, a pessoa que me mandou aqui a mensagem está dizendo: pastor, foi a mesma resposta que eu utilizei. Obrigado. Sim,
Você é um sábio. Quem me mandou essa mensagem aqui é um sábio. Graças a Deus. Quando alguém nos perguntar alguma coisa, a gente deve ter calma, paciência para responder, mas falsa doutrina, a gente tem que fazer isso mesmo, mostrar na palavra. Jesus, ele não foi assassinado, ele se entregou. O sacrifício é vicário. Obrigado a você, ouvinte, pela grande audiência. Vamos voltar aqui ao assunto. Vejam como esse chamado do Evangelho é importante. Jesus chama e ele mesmo se encarrega de fazer a transformação naquela pessoa que ele chama. Olha como é bonito isso. Ele pega a pessoa da pior estirpe no mundo. Ele chama e ele mesmo se encarrega de fazer a transformação naquela pessoa que ele chama. Ele transforma. Porque para seguir a Jesus Cristo tem que ter uma transformação. Não é qualquer um, não. Se você rouba, vindo para Cristo, você tem que parar de roubar. Se você é viciado, quando Jesus lhe chama, ele transforma e você não é mais um viciado. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Está vendo aí? Jesus chama e ele mesmo transforma a pessoa. Isso é evangelho, isso é poder de Deus. A gente tem visto aí hoje, nas redes sociais, muita distorção do pentecostalismo. O pentecostalismo é aquele que crê nos 9 dons que a Bíblia fala. 9 dons que a Bíblia fala. Agora o neopentecostalismo está arrebentando. O neopentecostalismo está trazendo coisas que não tem na Bíblia e tem gente que está acreditando, como agora esse irmão aqui mandou comentário para a gente e ele respondeu bem a quem lhe perguntou se Cristo sofreu dores. Olha, sofreu sim, mas Cristo se entregou. Amados irmãos, a Bíblia responde isso aqui. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aí está explicado, meu caro ouvinte. Você que não crê que uma pessoa que está perdida aí no mundo pode ser transformada, você não tem mais esperanças para ele, você sabe que Jesus pode dar esse chamado para ele, transformá-lo. Você não pode, com seu estudo, com a sua palavra, com as suas regras, com sua maneira de ser, você não pode transformar uma pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer uma obra grandiosa. Quem roubava, deixe de roubar. Quem matava, deixe de matar, atendendo ao chamado do Mestre. Por isso mesmo, você não pode dizer, viu, meu caro ouvinte, se você pensava desse jeito, você não pode dizer que ele não chama pecadores, porque Jesus prova aqui na palavra que ele chama exatamente os pecadores. Mas agora eu chamo a sua atenção para um fato muito importante. Um fato muito importante. Veja bem, esse Mateus, chamado Levi aqui na Bíblia, ele é o 8º na lista dos apóstolos de Jesus, 8º. Jesus vai chamando de 2 em 2. Começa com Pedro, chama o seu irmão André, e assim por diante ele vai chamando, de 2 em 2. Esse Mateus aqui é o 8º na lista dos apóstolos. Vejam, o Evangelho de Mateus no capítulo 2, de 2 a 4, diz o nome dos apóstolos de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó. Esse texto aqui de Mateus, capítulo 10, de 2 a 4, vai dizer o nome dos apóstolos de Jesus e Mateus está lá inserido como 8º. Vejam bem, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes aqui. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Olha, Mateus é o 8º do chamado de Jesus. Mateus que era o publicano, aquele que cobrava impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem traiu o mestre. Então vejam bem, Mateus está aqui na lista do 8º apóstolo chamado por Jesus. Era um publicano, homem detestado pela sociedade, estava na coletoria. Mas Jesus o chamou, porque Jesus veio chamar essas pessoas aí. Portanto, esse evangelho que nós estamos anunciando aqui como chamado nesta noite, é o mesmo, não mudou nada com o seu chamado hoje. Jesus continua chamando ao arrependimento. Pode ser você nesta noite que Jesus esteja convidando, depende de como você está aceitando essa mensagem. Jesus continua chamando pessoas ao arrependimento para serem novas criaturas. Isto é evangelho, poder de Deus que serve para a salvação de todo aquele que crê. Mas preste bem atenção, o chamado do evangelho de Cristo implica também
em amar mais a Deus do que amar as coisas que estão com você, meu caro ouvinte. Presta atenção a isso. Nesse final de palavra, a coisa vai pesar mais um pouco sobre a nossa cabeça. Você quer seguir a Jesus? Você vai ter que abandonar muita coisa na sua vida. Muita coisa. Você vai ter que dar prioridade ao reino de Deus. Você vai ter que dar prioridade a Jesus. Como é que você quer ser pastor? Se abandonar o seu trabalho secular? Você tem tempo para fazer isso? Para pastorear e ao mesmo tempo ser empresário? Você tem tempo? Ser pastor e ser empresário? Você tem tempo de ser piloto de avião e ao mesmo tempo ser pastor? Ser piloto de avião implica em muitas coisas, né? É um curso que, se eu pudesse, Deus permitisse, eu queria fazer. Eu já tenho um certo conhecimento da aviação e eu queria fazer um curso desse. Mas imagina, como é que um pastor é pastor, seguindo a Jesus, ovelhas para cuidar, e vai estar pilotando o avião pelas alturas? Como? As ovelhas estão embaixo, ele lá levando outras coisas. Como é que você pode ser funcionário de um banco? Você não tem tempo durante o dia de pegar na Bíblia para ter um estudo da palavra de Deus e à noite quer alimentar o seu rebanho. Como é que pode? É por isso que a Bíblia diz que quem vive do Evangelho, aliás, quem está no Evangelho, viva dele. Especificamente, né? Especificamente. Para seguir a Jesus, ministerialmente falando, é preciso dar prioridade ao reino. Vejam, quem chama é o Mestre Jesus, não é outra pessoa não. Lá em Efésios fala que é o Mestre que chama. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o verso 27, nós encontramos o apóstolo Pedro, que já era chamado. Você lembra que Pedro era um pescador e foi chamado lá na praia da Galileia, lá no mar da Galileia? Nesse texto aqui de Mateus, capítulo 19, o verso 27, nós encontramos o apóstolo Pedro, que já era chamado, e aí ele faz uma pergunta a Jesus. Pedro que era um apóstolo meio adiantado, ele gostava de saltar na frente, né? Jesus, espera aí, Pedro, calma. Cortou logo a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Jesus disse, não faça isso não, Pedro, porque quem corta a orelha também vai ser ferido com a mesma espada. Pedro era meio adiantado, Jesus repreendeu. Mas olha aqui, Pedro fazendo uma pergunta a Jesus. Pedro, que foi aquele primeiro que foi chamado. Talvez alguns achem que Pedro foi o primeiro papa porque foi o primeiro a ser chamado e Jesus deu-lhes as chaves do reino. Não, mas Pedro não foi papa. Eu já provei aqui nesta noite que Pedro tinha sogra, Pedro tinha mulher. Papa não pode ter. Pedro tinha mulher, é isso que a Bíblia mostra. Olha o que é que Pedro pergunta a Jesus. Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que será por de nós? Sabe o que é que Pedro está perguntando? A pergunta de Pedro feita. Pedro está dizendo, Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Eu era pescador, ganhava a feira pescando peixe. Mas o Senhor me chamou, eu deixei tudo lá e lhe segui. O que é que eu vou ganhar agora? Aí Jesus responde. Olha como é que Jesus responde. Mateus capítulo 19, o verso 28. Jesus diz assim: em verdade lhes digo que na ressurreição ou na regeneração, quando o Filho do Homem, quando eu vier me assentar no meu trono, no trono da minha glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas Jesus aprofundou mais a sua resposta. Ele disse assim o seguinte para Pedro, Mateus capítulo 19, o verso 20. Jesus disse para Pedro: e todo aquele, olha, presta atenção, meu caro ouvinte, eu estou concluindo o estudo agora. Evangelho, chamado de Deus para a salvação e os seus resultados. Olha o que é que Jesus diz. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu Evangelho, por causa de mim, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É muita gente que não quer deixar o que está fazendo para seguir a Jesus, porque não está incomodado com a vida eterna. Para ele a vida é só essa daqui. Eu quero ver depois dessa. O problema é depois dessa. É preciso analisar aqui essas coisas que Jesus responde para Pedro. Em primeiro lugar, aquele que não deixa casas significa deixar o conforto, sabe? Você às vezes precisa deixar o seu conforto onde você está instalado para ir anunciar o que Jesus quer que você anuncie, que é o Evangelho. Segundo lugar, deixar irmãos e irmãs significa deixar o amor fraterno da sua casa para seguir o Mestre. Ser perseguido também, como os missionários são, ser perseguidos. E em terceiro lugar,
Deixar pai e mãe, olha, presta bem atenção aqui. Deixar pai e mãe não significa abandonar os genitores, não. Não significa deixar pai e mãe ao léu, não. Significa dar prioridade ao mestre. Tem muita gente que compreende a Bíblia errado. Diz, então eu vou seguir o mestre e não quero mais saber de meu pai e de minha mãe. Não é isso aí. É você dar prioridade ao chamado que Jesus está lhe dando. Por exemplo, se você quer seguir a Jesus, seu pai e sua mãe dizem, não, você não vai seguir. Se você não seguir, não entra mais aqui na minha casa. Então você vai seguir o mestre. Porque na casa do seu pai e da sua mãe, quem já dá a casa é o mestre a eles. E o mestre que lhe chama tem muito mais para lhe dar do que o conforto da casa do seu pai e da sua mãe. Quarto lugar, deixar os filhos ou campos significa dar prioridade. Primeiro lugar, amar mais a Deus do que ao seu próprio sangue. Você tem que amar mais a Deus do que ao seu próprio filho. Porque se você não amar, você não é digno de seguir ao mestre. Segundo lugar, você deve querer mais a Deus do que querer os bens materiais. Quem dá os bens materiais a você já é o próprio Deus que lhe chama. E se ele lhe chama, é porque ele tem coisas melhores para você. Vejam bem, Jesus conclui essa resposta a Pedro dizendo algo que vai pesar muito aqui para nós. Eu já estou concluindo. Vai deixar muita gente pensativa. O que é? Mateus capítulo 19, o verso 30, Jesus disse, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você entendeu, ouvinte? Nessa questão aqui de deixar tudo para seguir a Jesus, para ser um servo de Deus, para ser um crente fiel, muitos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. O que é que Jesus quis dizer com isso? E eu quero transmitir para você. Tem muita gente dentro da igreja achando que está seguindo Jesus. Você pode ser um dos últimos. E aquele que você pensa que não está na igreja, você diz, isso aí já está soterrado, isso aí já está acabado, pode ser ele o primeiro. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Nós vamos ter muitas surpresas nessa questão aqui, ao longo da vida cristã, até Cristo voltar. Mas o Evangelho continua chamando através do Senhor Jesus Cristo, trazendo assim grandes resultados. Bom, que Deus abençoe você. E se você se sente um chamado nesta noite e atende ao chamado do Mestre, então corra para os seus braços, faça uma oração e se entregue agora a Jesus, pois Ele se entregou por você. E que Deus os abençoe. Amém. Meus amados, nós estamos chegando ao final do programa Falando ao Coração. A palavra de Deus está escrita, nada que é invenção, tudo veio da palavra de Deus. Esse livro, capa preta, que nós temos, que é o manual do servo de Deus. Tenha sempre essa Bíblia na sua mão, estude sempre por ela. Não vá na onda de certas pessoas, vá pela Bíblia. Você acerta se for pela Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer dúvida, você procura alguém que tenha condições de tirar a sua dúvida, algum estudante bíblico, um pastor, um missionário, alguém que possa lhe ajudar. Não vá na onda de pessoas sem conhecimento, porque aí é ruim para você. Vá pela palavra de Deus. Desejo uma semana abençoada para todos, que vocês sejam livres de todo mal, dos acidentes, que Deus cure todas as enfermidades, que você tenha sucesso durante esta semana e que o nome do Senhor Jesus seja em primeiro lugar na sua vida. Estarei orando agora pela sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse programa na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que escutou a tua palavra. Que nesta noite o Senhor entre com providências nos lares, que o chamado que o Senhor tem feito alcance vidas mediante o seu querer. Fica conosco nesta noite, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, estou me despedindo, deixando aqui o meu abraço a todos, que todos sejam servos do Senhor com alegria. Muitos chamados, poucos escolhidos, claro, esteja entre os escolhidos.
Uma semana de bênção para todos e que Deus os abençoe e até domingo, se Deus quiser. Meu coração já foi uma casa vazia. Tudo que havia era somente a solidão. Perdido na busca de ser preenchido, abri a porta para a ilusão e ocupei meu coração com coisas banais que passam em vão. Mas um dia alguém bateu em minha porta. Ouvi sua voz em meio à dor, o atendi. Ele me perguntou: posso entrar em tua casa? Perguntei o seu nome e ele disse: eu sou Jesus. Ainda com medo por tantas frustrações, tentei recusar, mas seu amor não resisti. Apenas falei: não repare a sujeira. Quem morava na casa bagunçou tudo aqui. Ele não se importou, com amor me olhou e sorriu pra mim. Limpou a sujeira que o pecado deixou, arrancou do jardim sementes de tristeza que o mal plantou. Foi arrumando a casa, pondo as coisas no lugar, organizando os sentimentos. As brechas ele começou a fechar, e o meu coração, que era uma casa destruída pela dor, hoje exala o perfume da rosa de Saron. A chave eu entreguei nas mãos do Senhor. Esta casa é tua, mora em mim. Fique à vontade, meu Senhor, não sai daqui. Esta casa é tua, mora em mim. Faz do meu coração teu jardim. Você acabou de ouvir o programa evangélico Falando ao Coração. Fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo, a partir das 21h30, se Deus quiser.